Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Viviane Jesus Lisboa Aquino e sou a professora do curso de Probabilidade e Estatística. Vamos começar? Olá, este é o terceiro vídeo da nossa quarta aula do curso de Probabilidade e Estatística. Nele vamos aprender sobre medidas na curva de frequência. Vamos lá? Em uma curva de frequência, nós vamos trabalhar com medidas de assimetria, que mede a diferença entre a moda e a mediana, o que interfere na simetria do gráfico da distribuição, e medidas de kurtose, que é o grau de achatamento de uma distribuição em relação à distribuição padrão, denominada de curva normal. As medidas de posição média, moda e mediana podem apresentar a simetria da curva de frequência em forma de sino, conforme as informações a seguir. A curva vai ser simétrica quando a média for igual à moda igual à mediana, e vai ser assimétrica quando não houver a igualdade. Ela vai ser assimétrica à esquerda quando a moda for menor que a média, que é menor que a mediana, e vai ser assimétrica à direita quando a média for menor que a mediana, menor que a moda. Baseando-se nessas relações, podemos determinar a assimetria calculando o valor da diferença entre a média e a moda, onde essa diferença é nula se a curva for simétrica, ou seja, se ela tiver assimetria nula. Essa diferença é negativa quando a curva tem uma assimetria negativa ou à esquerda, e essa diferença é positiva quando a curva tem uma assimetria positiva ou à direita. Formalmente, nós confirmamos a assimetria da curva usando o coeficiente de assimetria de Pearson, que vai ser dado pela conta 3, que multiplica a média menos a mediana, dividido pelo desvio padrão, S. Nós comparamos quando a norma do índice S está entre 0,15 e 1, dizemos que a curva tem uma assimetria moderada. E quando a norma do índice S é maior do que 1, dizemos que a curva tem uma assimetria forte. Como exemplo, vamos considerar as distribuições A, B e C. Na primeira distribuição, eu tenho que o intervalo de classe de 2 a 6 tem frequência 6, de 6 a 10 tem frequência 12, de 10 a 14 tem frequência 24 e de 14 a 18 tem frequência 12 e por fim de 18 a 22 tem frequência 6, somando 60. As outras distribuições B e C são semelhantes à distribuição A já falada, contudo são acrescidos 18 elementos ao total de participantes na pesquisa. E esses 18 elementos são, na primeira distribuição B, acrescentados no intervalo de classe de 14 a 18, e na terceira distribuição C, acrescentados no segundo intervalo de classe, de 6 a 10. A atividade pede para calcular média, mediana e moda de cada uma das distribuições, assim como coeficiente de Pearson. Para calcular o coeficiente de Pearson, nós precisamos do desvio padrão. Eu vou deixar para vocês conferirem as contas, mas vou apresentar aqui o valor das médias, mediana, moda e desvio padrão de cada uma das distribuições. Para a distribuição A, eu tenho uma média 12, a mediana 12 e a moda também 12, e o desvio padrão de 4,42. Na distribuição B, a média de 12,9, a mediana de 13,5, a moda de 16
e o desvio padrão de 4,20. Para a distribuição C, a média de 11,1, a mediana de 10,5, a moda 8 e o desvio padrão 4,20. Usando esses valores, especificamente da mediana e da moda, nós podemos calcular a diferença entre as duas para atribuir a informação se a distribuição é simétrica, assimétrica negativa ou assimétrica positiva. Realizando esse cálculo, nós vemos que a distribuição A ela é simétrica, a distribuição B é assimétrica negativa e a distribuição C é assimétrica positiva. Para conferir as informações apresentadas de simetria, eu quero que vocês construam o polígono de frequência das distribuições. E por fim, é solicitado o cálculo do coeficiente de Pearson. Para a distribuição A, o coeficiente vai ser 0, ou seja, a distribuição é simétrica. Para a distribuição B, o coeficiente vai valer menos 0,429, uma distribuição assimétrica negativa. Se a gente lembrar da nomenclatura, ela é uma distribuição, tem uma assimetria leve ou moderada, e a distribuição C tem como coeficiente de Pearson 0,429. Também tem uma simetria moderada, no entanto, essa simetria é positiva. A curtose é o grau de achatamento de uma distribuição em relação à distribuição padrão, denominada curva normal. Essa curva normal é uma curva correspondente a uma distribuição teórica de probabilidade, algo que nós vamos ver mais profundamente na próxima unidade. A curtose de uma distribuição vai ser dada pelo coeficiente de curtose, cuja fórmula se utiliza do quartil de índice 3, o quartil de índice 1, o percentile de índice 90 e o percentile de índice 10. Essa fórmula é dada por Q3 menos Q1 dividido por 2 que multiplica P90 menos P10. Para a curva normal, o coeficiente de curtose é 0,263. Quanto à curtose, nós denominamos que uma curva ela é mesocúrtica, se a curtose for igual à da curva normal. Ela é leptocúrtica, se a curtose for menor que a da curva normal. E é platicúrtica, se a curtose for maior que a da curva normal. Graficamente, para uma curva leptocúrtica, eu vou ter uma curva mais pontiaguda do que a mesocúrtica, do que a curva normal. E para uma curva platicúrtica, eu vou ter um gráfico, uma curva de frequência mais achatada do que a curva normal. E a mesocúrtica é exatamente igual à curva normal. Como exercício, eu quero que vocês resolvam as seguintes atividades. Calcular o coeficiente de curtose de uma distribuição, sabendo os valores dos quartis, Q1 e Q3, e dos percentes, P10 e P90, apresentados aqui no exemplo. Calcular os coeficientes de curtose das distribuições do exemplo anterior, aquelas distribuições A, B e C. E calcular os coeficientes de curtose da distribuição dada na primeira aula. No caso aqui eu estou pedindo na primeira videoaula. No material a gente vai ter essa mesma pergunta, mas eu quero da curva da nossa distribuição das alturas da turma, dessa turma. Na próxima unidade vamos estudar a teoria da probabilidade. Até lá!